versículos 46 e 47. Glória a Deus. Amém? Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iriam sendo salvos. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que descreve a maneira como os primeiros cristãos, a igreja primitiva, agia em vários aspectos. Aqui, dentro do texto, desde lá do início, nós podemos observar a igreja primitiva agindo, conduzindo-se, comportando-se, e tudo isto de acordo com aquilo que a palavra de Deus prescreve. Nós observamos pelo texto sagrado de Deus que a forma como a igreja primitiva, como os primeiros cristãos agiam, viviam, tornou-se agradável tanto a Deus como também à sociedade, ao mundo daquela época, aos habitantes de Jerusalém. Nós observamos que a igreja primitiva, ainda nos seus primórdios, antes das perseguições se intensificarem, era uma igreja que estava totalmente voltada para o cumprimento da palavra de Deus, para a obediência à palavra de Deus, para uma forma de vida, uma conduta entre irmãos coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, com os ensinos de Jesus, e tudo isto despertou a atenção do povo, a atenção dos moradores da cidade de Jerusalém, e também acabou despertando também uma certa inveja por conta das autoridades religiosas e tudo mais. E esta maneira como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, portava-se, como a igreja primitiva vivia, agia, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, de acordo com a vontade divina, fez com que a igreja de Cristo, naquele princípio, naquele momento, tornasse-se agradável ao povo daquela cidade. O texto sagrado, aqui no versículo 47, que, aliás, ainda antes de terminar o versículo, o texto do versículo 47 diz que a igreja caía na graça do povo. A versão que eu utilizo aqui diz: contando com a simpatia do povo, contando com a simpatia dos moradores daquela cidade. Aí algumas versões diz caindo na graça do povo, dá o mesmo sentido. E o texto do versículo 47 diz que Deus diariamente acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então aqui nós podemos observar, desde o início ali do capítulo 2, passando pela pregação do apóstolo Pedro, a maneira como os cristãos estavam agindo, vivendo, conduzindo-se, que esta igreja tornou-se agradável a Deus e agradável aos homens. Esta igreja, a igreja primitiva, tornou-se agradável a Deus e tornou-se agradável também no lugar onde ela estava. Certamente, posteriormente, a perseguição veio por conta da impulsão dos líderes religiosos já estarem incomodados com a igreja, incomodados
entendemos que nem todos foram afetados pela inveja ou pela intenção dos líderes religiosos, mas muitos mais eram aqueles que se aderiam a comportamento da igreja e que via na igreja primitiva uma maneira saudável de viver em comunidade, entre irmãos, e preferiam seguir e caminhar conforme os ensinamentos dos apóstolos. Assim, meus amados e queridos, nós observamos que foi o desenrolar da igreja primitiva, o avanço, o crescimento da igreja primitiva, andando conforme a vontade a Deus e tornando-se agradável ao povo, ao mundo. Porém, nós também podemos entender que esta mesma conduta, essa mesma forma de viver dos cristãos da igreja primitiva despertou, como já dissemos, naqueles que eram opositores, naqueles que eram contrários à pregação da ressurreição de Jesus, despertou neles um sentimento de revolta e estes começaram a perseguir a igreja. Mas nós podemos observar que cada vez mais que a perseguição intensificava-se, mais esta igreja crescia, mais esta igreja se expandia, mais esta igreja se espalhava e mais Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar, aqueles que iam sendo salvos. Por isso, meus amados, nós entendemos que o desenvolvimento, o florescer, o crescer da igreja primitiva, ele teve esses dois aspectos. Teve um aspecto onde a igreja tornou-se agradável ao mundo, mas também teve um aspecto onde muitos do mundo, muitos fora, muitos da comunidade, da sociedade, tornaram-se oposição à igreja de Cristo Jesus. E aqui nós queremos, com base nisto, tomar nossa reflexão para a noite, para esta noite, para este momento. O que nós podemos, ou de que maneira nós devemos agir, nos conduzir, nos portar, para que nós sejamos agradáveis àqueles que estão de fora e que, além de tudo, continuemos agradando ao Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós olhamos e lemos o contexto em si, geral, de forma total, nós observamos que a igreja primitiva, ela tinha características, aspectos, comportamento que estavam diretamente ligados à vontade de Deus. Por isso, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, tornaram-se agradáveis a Deus. Bendito seja o nome eterno do Senhor. Lá no versículo 42 desse mesmo texto, a palavra inicia dizendo que aqueles crentes perseveravam na doutrina, no ensino, naquilo que os apóstolos diziam, naquilo que os apóstolos ensinavam, porque eles sabiam perfeitamente que aqueles homens estavam com Cristo, andando com Jesus, e aquilo que os apóstolos ensinavam não era fruto deles mesmos, mas eram os próprios ensinamentos de Jesus, eram as palavras de Jesus, eram aquilo que Jesus havia entregue aos apóstolos e que agora eles estavam entregando aos demais irmãos. Em
obviamente eles se tornarão agradáveis diante dos olhos de Deus, porque Deus se agrada daquele que vive conforme a sua palavra. Deus se agrada daquele que vive conforme os seus ensinamentos. Deus se agrada daquele que vive conforme os princípios da sua bendita palavra. E assim a igreja primitiva caminhava vivendo, fazendo, obedecendo os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Ela tornou-se agradável a Deus e tornou-se, por conta disto, também agradável ao mundo, agradável aos homens. Por isso o texto sagrado diz que esta igreja caía na simpatia do povo, porque também havia no meio desta igreja um nível de comunhão que se tornou exemplo para, que se tornou agradável, que se tornou exemplo, tornou-se agradável a Deus e a própria comunidade via. Bendito seja o Senhor. Hoje, meus queridos irmãos, existe aí a política, a ideia do politicamente correto, e que hoje muitas comunidades cristãs estão se enveredando por este rumo e estão tornando-se agradáveis ao mundo, mas estão sendo desagradáveis diante de Deus, com a preocupação imensurável, com a preocupação exagerada de tornar-se mais ambientável, mais familiar, mais aconchegante, mais agradável. Estão tornando-se de fato agradáveis ao mundo, mas estão se tornando desagradáveis diante dos olhos de Deus, porque já não procuram mais os mesmos princípios da igreja primitiva e só estão se preocupando em tornar-se simpática diante da sociedade, simpática diante do mundo, agradável diante da sociedade e agradável diante do mundo. E isto tem levado muitas comunidades cristãs ao fracasso. E nós estamos observando que esta atitude, esta conduta de muitos que estão se enveredando por este rumo, não causa, não desperta, não traz perseguição nenhuma, reprovação nenhuma. Observemos que no contexto em que estamos, muitos se levantam dizendo ser igreja, muitas comunidades surgem dizendo ser comunidades cristãs, mas que não causam incômodo algum ao inferno. Pelo contrário, tem muitas aí que estão se tornando agradáveis a Satanás.
dizer isso, porque se eu fizer isso, aí eu vou ser, o povo não vai gostar de mim. Não, porque se eu fizer isso, meus irmãos, o funil vai afunilando cada vez mais. A porta que é estreita e o caminho que é apertado continua estreito e apertado. Teve aquela cantora fora que estão surgindo, tornando-se cada vez mais agradáveis aos homens, cada vez mais agradáveis ao mundo, porque não estão vivendo o princípio da palavra de Deus. Só, meus amados e queridos irmãos, que tem uma questão fundamental: igreja, ela sempre será igreja. Igreja, ela não pode jamais ser misturada. Igreja, ela não pode jamais ter nenhuma participação com coisas do mundo, com coisas mundanas, porque senão ela deixa de brilhar como igreja. Ela perde o brilho. Ela pode até se tornar agradável ao mundo, mas diante dos olhos de Deus não. O pastor, ele pode até se tornar agradável ao mundo, mas diante dos olhos de Deus não. Que é como nós estamos vendo por aí afora, que tem pastor aí que transformou a igreja num clube. O Evangelho de Cristo tem poder para transformar a vida. E o Evangelho de Jesus requer renúncia por parte daqueles que professam ser servos de Deus. Observe que a igreja primitiva, aqui, o comportamento destes irmãos, o comportamento destes santos de Deus, era um comportamento totalmente diferente da época, e assim mesmo eles tornaram-se agradáveis diante de Deus. Versículo 46: diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo, no templo. Perseveravam unânimes no templo, irmão Genil. Observe que estes crentes aqui, eles tinham um comportamento coerente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Hoje o que tem de igreja que está querendo se tornar agradável, que está se reunindo em tudo quanto é lugar, aí vai para o monte. Sim. Deus conhece os seus. Quando ele escreve lá para Timóteo, e o firme fundamento é esse: Deus conhece os seus. Pronto. Deus sabe quem é a igreja. Pode levantar-se por aí, pode surgir por aí quem for, chamando de igreja, dizendo que é igreja, dizendo comunidade disso, comunidade cristã daquilo, comunidade cristã disso, daquilo outro, mas Deus conhece perfeitamente quem são os seus, e Ele sabe cada um daqueles que pertencem a Ele, porque permanecem fiéis à sua palavra, permanecem fiéis no propósito, permanecem fiéis aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja primitiva era assim. E tanto é que mesmo depois que a perseguição estourou, que a perseguição começou, eles ainda permaneceram firmes. Eles ainda permaneceram firmes. Eles ainda permaneceram no propósito. Eles ainda permaneceram no compromisso de servir a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós somos testados às vezes em pequenas questões, se nós estamos mesmo de fato com compromisso com Deus ou não. Às vezes não é muita coisa não precisa ser muita prova não precisa ser um desafio grande não, às vezes são coisas pequenas, mas é exatamente através destes desafios pequenos que nós conseguimos mostrar que o quanto de compromisso que nós temos com Deus e quanto nós queremos permanecer com Deus. E é guardando a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, vivendo de conformidade com o seu Evangelho. A comunhão que existia entre esses crentes, a comunhão que existia nesta comunidade, a maneira, a conduta, a forma, tornou este povo aqui agradável. Algumas versões diz caindo na graça do povo, se tornou agradável. Rapaz, os irmãos ali são agradáveis.
mas eles não deixaram de viver os princípios da palavra de Deus. Eles não deixaram de viver. Sabe por quê? Porque o mundo precisa ver que a igreja age de forma diferente com a dele. Bendito seja o Senhor. Agora mesmo aí, passou o período de festa junina, não foi? Aí vem a Cristo com fidelidade, a conduta e a diferença, como o próprio Jesus Cristo diz, a luz que o mundo tanto precisa. Que Deus em Cristo nos ajude, nos dê graça, nos ajude a ser mais crentes, cada vez mais, a servirmos a Deus em fidelidade, em nome de Jesus, para que assim nós possamos brigar cada vez mais